Glória. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Já chegou a hora da leitura da palavra e nosso pastor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje saúdo com a paz do Senhor. Amém. Está muito alegre aqui. Levanta a mão para saber agora. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, estou feliz em rever vocês aqui nesta noite. Culto da família, e é o dia 30, hoje é o último domingo do mês, culto missionário, culto voltado para a missão, e eu fico feliz porque a gente está sempre orando e contribuindo com a obra missionária. A gente tem um projeto da nossa igreja de um refrigerante para cada irmão, né? E está funcionando em algumas igrejas. Porque que é um refrigerante para a gente contribuir para a obra missionária? Isso é tão pouco, né, irmão? É um valor significativo que a gente tem condições de fazer isso. É um mês todo para a gente se organizar e ofertar o valor de um refrigerante. Isso aí a gente pode realmente contribuir, viu? Eu trabalho pacificamente, pesando as condições financeiras dos irmãos. Aqueles que têm realmente condições de abençoar a obra, abençoe, porque Deus vai lhe atribuir maravilhosamente, tá bom? Então, eu quero convidar você de pé neste momento para nós ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Romanos. Quero agradecer aos auxiliares de trabalho que estão aqui me auxiliando, o auxiliar Juan, o auxiliar Heitor, o auxiliar Sebastião e seguintes e demais companheiros auxiliares que estão aí no tempo cuidando da obra de Deus. Deus abençoe vocês maravilhosamente. Amém? Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E quem não encontrou, diga assim: domingo tem escola dominical. Irmã Vania, voltou a encontrar. É uma bênção, né? Eu vou ler o versículo 31, os irmãos ler o versículo 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nosso Filho, quando se entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas. Quem inventará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Versículo 34. Quem nos dará o amor de Cristo, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 36. Repita comigo: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Verso 37 assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 38. Nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar a Deus, meus irmãos. Convido o auxiliar Sebastião para orar a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como autoriza o nosso pastor para orar, não queira dizer assim, que não vai orar, não é pelas palavras, né? Porque a palavra é santa, a palavra é de Deus. Nós temos que orar pela igreja e também por quem vai penetrar a palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Neste momento, meu Deus, passamos a apresentar a tua igreja e entregar em tuas mãos. E que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha fazer o seu querer, o seu trabalho, a sua obra, na vida de cada um daqueles que chegaram até aqui. Aqueles que não puderam vir por motivo maior, mas que o Senhor continue também os abençoando a sua casa, a sua família. Abençoa também, meu Deus, a todo esse ministério nosso de Pai. A começar pelo presbítero, do pastor presidente, das demais pastores, missionários, evangelistas, os presbíteros, diáconos, auxiliares, membros e congregados, não deixando de lado também a todos que nos visitam nesta noite e os que estão continuando a nos visitar. É que estamos dividindo e até agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podem tomar assento. Meus amados irmãos, quero fazer aqui, passar algumas coisas para meus amados irmãos e irmãs. Ore por nós, ore pelo pastor presidente, se pudesse. Eu estava fazendo uma viagem em São Paulo, assunto da obra de Deus. Mesmo ore pela nossa convenção, a nossa igreja Assembleia de Deus em Paz. Com a permissão de Deus, eu acredito que em coisas boas da nossa convenção, e o nome de Deus será glorificado. Eu quero pedir oração a vocês. Terça-feira eu vou estar de reunião, e uma reunião de aprendizado. Vai estar com contábeis, passando algumas orientações para nós, que seremos coordenadores diários com respeito à obra, né? E o pastor presidente também entregando a nossa responsabilidade da cidade, esse hipocrisia Carpina, para que eu possa estar coordenando, auxiliando o pastor presidente. E está entregando o CNPJ a alguns, já falei para vocês, alguns pastores de áreas, e Carpina vai entrar no projeto piloto. A gente vai trabalhar dentro dessa linha, e eu peço muita oração a vocês. Eu tive uma conversa essa semana com o proprietário de um terreno aqui em Carpina. Não é no centro, é um dos bairros. Essa semana vou dar uma olhada nesse terreno. Se possível eu vendo até o meu carro para segurar o terreno. Vocês me levam para esse carro, e problema nenhum. Agora, o que não pode é a gente ficar a vida toda numa cidade e não conseguir patrimônio próprio para a igreja do Senhor. Amém? Amém. Ninguém tem a fé igual, ninguém trabalha igual. Eu trabalho assim, tá certo? Eu não tenho amor às coisas desta vida. Eu viso o reino de Deus, eu viso o céu. A gente sabe que é uma dificuldade grande para se construir um prédio, patrimônio da igreja, conseguir um terreno próprio. É muito difícil. Mas, quando a igreja vê o pastor dar o primeiro passo, a igreja sente-se animada e abraça o projeto também. Então, eu vou dar uma olhada no terreno essa semana. Se for um terreno bom e um lugar subúrbio, eu, se possível, for vendo até o meu carro. Peço permissão à minha mulher e venho. Porque eu fazer as coisas, eu queria permissão à mulher. Quando eu chegava na minha, vai ter isso da Maria. Mas, não, meus irmãos, a gente tem
pelos templos menores, construir os menores. Quando a gente construir os templos menores, aí os filhos vão ajudar a mãe a construir o templo central. Tudo é uma dificuldade, mas a gente vence, tá bom? Então, se não ore por nós ali, terça-feira, hoje dá o dia, ele, os pastores de áreas, reunido com o pastor presidente e uma contadora que vai estar passando para a gente algumas orientações. Então, ore que vai dar certo. Eu vou ter que explicar para os irmãos que eu falei que os irmãos virassem a cadeira para frente. Tá de parabéns vocês. Agora, quando você for louvar, você vem aqui para frente também. Porque você fica assim de frente, fica um negócio meio bem aqui à frente, entendeu? Vamos louvar. É por isso que eu digo os obreiros, vamos ver a comissão e em seguida a campanha, porque a campanha já organiza o hino. Quando a comissão terminar o hino, as irmãs da campanha já vem para frente para louvar e o hino já está engatilhado. Há uma dele também, tá certo? E aí, eu acho que vai ficar mais organizado, mas porque as pessoas que estão lá, vai estar ouvindo vocês louvar. Amém? Muito bem. Eu que errei, eu expliquei para vocês, tá bom? Eu quero fazer um apelo aqui para vocês nessa consagração. Eu estou com um trabalho de consagração aqui no sábado. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldade para estar na consagração no sábado, porque trabalham, tá certo? Agora, deixa eu falar bem baixinho para ninguém ouvir. O pastor da igreja precisa de vocês. É uma obra espiritual, irmão. Não pense que é simplesmente ser um pastor, conduzir um rebanho, levar uma igreja. É uma obra espiritual, é batalhas espirituais. E eu preciso muito que vocês me ajudem nessa batalha, em oração, em consagração, para Deus abençoar o trabalho, para as portas se abrirem. Todo sábado eu estou aqui. Ontem foram eu e o auxiliar Carlos, mas foi uma oração abençoada, foi uma bênção que era a oração mensal voltada para o trabalho de missões. Então o que vai acontecer? Todos os últimos domingos do mês vai ter uma consagração aqui na igreja antes da escola dominical. A gente faz o café, já toma o café e já fica na escola dominical. Porque se eu não fizer isso, não vai ter uma consagração com a igreja com um número maior. Todos os trabalhos têm um número maior. A consagração é um trabalho que deve ter um número maior. E quanto mais orações, mais poder, mais graça, mais milagres e mais santidade a igreja terá. Então eu convido a vocês para esse desafio. Todo sábado vai ter a consagração normalmente. Quem puder vir consagrar, venha em nome de Jesus. Todos os sábados. A consagração começa de 7 às 9, mas de 6 horas da manhã eu já estou aqui orando. Pela igreja do Senhor, pelos irmãos, pelos órgãos, pela vida de cada um de vocês. Eu já estou aqui orando. Os irmãos sabem, o Adilson, o Hugo, que está sempre aqui, eles sabem que quando eles chegam, eu já estou aqui orando. Tá certo? Os ensaios do conjunto, eu quero pedir ao dirigente que organize um dia oficialmente o ensaio com vocês. Tá certo? E põe ordem mesmo aí. Nos componentes. Ó, o ensaio é na hora, tal dia, e tem que cumprir. A obrigação com a obra de Deus tem que ser assim. Tem que ter ordem. Tá certo? Então a campanha escolhe um dia para louvar, contudo que todas as semanas sai a campo. A campanha é um órgão de evangelismo, mas se abre a sessão para louvor e estão de parabéns vocês. Estão cantando para a glória de Deus. Tá certo? Então, Leire, eu conversei com ela, mas estou falando aqui para todo mundo tomar também a palavra. Todos os órgãos, escolha o dia para vocês se louvar, ensaiar. Já falei em casa com meus meninos também, certo? Para eles honrar esse compromisso com a igreja. Dia do ensaio, ensaiar, tá certo? Já consegui a lição desse trimestre bem com meu filho Adonia para vir para a escola dominical. A gente tem que fazer parte da escola dominical. Eu pedi para o Heitor fazer uma pergunta hoje que os irmãos achariam a escola dominical no sábado à noite ou no domingo. Ficou empatado praticamente. Uns querem domingo, outros querem sábado.
Os irmãos aqui, que ele não consegue vir de jeito nenhum para a escola dominical no domingo, levante a mão, por gentileza. Que não consegue. Uma família com a mão que eu disse. Então, teve 3 pessoas, né? Irmã Mania, porque quando a imunidade dela, né? Quando o problema que ela teve, ela sempre muda, dificuldade assim, cedo. Mas agora, veja quando ela tem que chegar. Então, meus irmãos, a escola dominical vai permanecer no domingo mesmo, tá certo? No domingo, é de 9 às 11 horas. Então, essa consagração de missões vai ser no último domingo do mês. Então, vai me lembrando, vocês, falando, para a gente estar divulgando isso aí. Eu evangelismo toda semana, a escola dominical, e todos vocês para participarem, em nome de Jesus. O Heitor dará sempre esse trabalho. Amém. As crianças vão se preparando em nome de Jesus, uma vez o nosso pastor, e vamos chupar nossas cabeças em nome de Jesus para poder o recolhimento do dízimo e as ofertas. Amém? Quem vai nesse de oração? Assim oramos. Justo é Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno, abençoe, meu Deus, a cada um dos teus filhos que estão aqui, meu Deus, dessa noite, Pai, abençoando a cada um, meu Deus, vai livrando todo mal e de toda santa do inimigo, meu Deus. A cada um, Deus, filho, meu Pai, que irá te ofertar, multiplique, meu Deus, a cada oferta, meu Pai, que é tudo com amor, para a manutenção e obra da tua casa, meu Pai. Abençoe o que vai te louvar, meu Pai, pelo recolhimento, vai abençoando, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome, meu Deus. Aqui, meu Pai, vai ter um porta de emprego, tu sabe da necessidade de cada um. É isso que eu te peço, meu Deus, eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. As crianças, em nome de Jesus, vem louvar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que medo de estar saindo. Ela é preciosa, sal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Samuel, um menino que serviu a Deus desde pequeno.
Deus. Curva suas cabeças para falar no nome de Jesus. Justo é Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno, abençoe cada um dos filhos do teu ofertor, e dê legítimo, meu Pai, vai abençoando cada um, multiplicando. Tu sabe da situação que cada um está vivendo, meu Pai. Vai abrindo porta de emprego, tu sabe, meu Deus, da necessidade de cada um, meu Senhor. Esse nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Monique vai fazer a apresentação dos visitantes, em nome de Jesus. A face adorada De Jesus vi, com areia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, brilha luz, ele quis salvar. Aleluia. Igreja, louvar o Senhor. Amém. Assembleia de Deus, Ministério Campos de Paz, Pastor Presidente Francisco Pécio, Pastor Local Jerônimo Pires, Carpina, 30 de março de 2025. Está visitando nesta noite a irmã Marciene, da Brasil para Cristo. Amém. Cleiton, Maria Clara, Josilene e Nicole. Sejam muito bem-vindos à meditação da igreja e nos visitando. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo a nova de paz ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Oh, aleluia. Deus te ama e eu te amo, e assim viva eu e você. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia, amém. Deus te ama e eu também. Amém. Sejam muito bem-vindos e voltem sempre. Amém. Glória a Deus. O engraçado é desse corinho que ao invés de a gente olhar e só rir, ele faz de Glória a Deus. Nós vamos seguir também, Carlos da Pouco da Paulo vai em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos amados, E nos leite, glorificado, o nome santo e Jesus. O nome santo, alegre cantos, lavado, santificados. Vive o pequeno, mas sou erguido, no nome santo de Jesus. Glória a Jesus. Volta na igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito feliz, muito feliz. Muito. Eu vejo um amigo meu assim, a
a família, né? Quando eu vi uma pessoa vem para a igreja, eu vejo ele estar naquela porta. Aleluia. Fico muito feliz porque estão dando uma oportunidade para que escutar a palavra de Deus. Pai, se é vontade, vocês estão em casa. Essa igreja é bem acolhedora. E se na hora que o nosso pastor oferecer Jesus para vocês, vocês sentirem no coração de aceitar Jesus, não se acanhe não, você está em família, pode levantar ele aqui. Aceitar Jesus por vida. E você me conhece, muitos anos trabalhando comigo já, e você veja quem eu era e que Deus me transformou. Né? Tudo para melhor. Eu ia começar até com o pastor falando, mas eu vou falar isso para a igreja. Eu recebi um convite, eu era mestre de capoeira, eu recebi um convite para dar uma palavra num evento de capoeira que fizeram lá em um carro. Eu já tinha esquecido. Falei que eu ia, não comuniquei com o pastor, mas hoje foram me buscar, eu fui. Eu vou levar a palavra, vou rever a rapaziada e vou falar de Jesus, do amor de Jesus para eles. Fiz convite para eles aceitar Jesus. Fiz a minha parte, né? Porque eu tenho que falar porque não fala muito, né? Assim, o meu irmão na hora de capoeira, ninguém vai dizer que está tudo bem. Mas eu fui, levei as pessoas, fiquei feliz. Falei do amor de Jesus para ele, a gente tem que ir aonde ninguém conhece a palavra de Deus. A gente tem que ir levar a palavra para quem não conhece, né? Dar uma chance para que ninguém seja lançado no inferno sem conhecer a palavra de Deus. E eu tenho uma novidade muito boa. Eu fui para a minha médica e eu gosto de compartilhar a minha saúde com vocês, porque eu sei que todo mundo recorda comigo. E a médica até chorou, ficou toda arrepiada quando ela me viu andando e quando ela viu os exames, uma coisa que estava tomando conta de mim, o câncer, hoje ela falou que o pico está bem. Glória a Deus. Sinal que o câncer, mais uma vez, Jesus está retirando essa doença da vida. Glória a Deus. Muito feliz, muito feliz. Vamos louvar em nome de Jesus. E adoro Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Te amo, Jesus. Quero adorar aquele que fez tudo por mim e ministrar o amor que vem no coração. Quero adorar, quero adorar. E na tristeza é motivo demais para lutar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, este motivo da minha canção. Não me pergunte de onde eu vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, e eu ofereço meu viver.
meu coração. Quero adorar, quero adorar. Adorarei ao Senhor, pois fez-me compreender e na tristeza motivo demais para dar. Eu louvarei, adorarei, seu nome cantarei, Jesus até o fim. O meu amor sempre estará na minha vida até o final. Adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me pergunte de onde eu vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, e eu obedeço meu viver, Senhor. O meu louvor sempre estará na minha vida até o final. Te adorarei de coração, és o motivo da minha canção. Não me pergunte de onde vim, não me importa para onde vou. Jesus, meu guia, minha história, e eu obedeço meu viver, Senhor. Meu viver, Senhor. Aleluia. Senhor, glória a Deus, Senhor, na nome de Jesus. Glória a Deus. Para que você motivo, você está aqui nesse lugar adorando ao Senhor. Você está aqui neste lugar adorando a Ele. Tem a oportunidade de vir à casa dele, mas não pode, por conta de enfermidade, muitas vezes hospitais. Então glorifique a Ele. E você tem um grande motivo de adorar a Ele. Amém? A jovem quer em nome de Jesus vir louvar a glória de Deus. Aleluia. Continue glorificando, adorando a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Sai da igreja, meu Pai do Senhor. Amém. Gostaria de convidar a irmã Joyce para uma comigo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Chega até quem cumprimenta a igreja, meu Pai do Senhor. Amém. Já demorou demais, mas depois de chegar do outro lado, a esperança foge quando você não quer tocar. E o vento frio, avisando que na frente a tempestade vem, e parece que não tem ninguém, se encontra sozinho, você vai mar. Não aguenta mais.
barco e o mar. Glória a Deus, sempre glorificando que Ele já se faz presente aqui nesse lugar. Aleluia. E ajude o seu trabalho com o nosso pastor. Muito bem, meus amados irmãos, graças a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês que têm tomado ao Senhor uma alma. E para os que estão em casa nos assistindo nesta noite, que Deus abençoe vocês. E Deus nesta noite dá uma palavra maravilhosa para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Convidar vocês para vir à nossa igreja, a Assembleia de Deus, Nova de Paz, aqui no nosso cenário de Carpina. Fica bem próximo ao supermercado Cordeirão. Quarta-feira é o nosso doutrina, onde vamos falar sobre como resolver os conflitos no meio da família. Então, é uma palavra maravilhosa que Deus tem na sua vida. Se você puder chegar, eu lhe agradeço. Na sexta-feira é o nosso ciclo de oração. O ciclo de oração é na segunda e precisamos trocar o dia. É na sexta-feira. Eu quero convidar todos os irmãos e irmãs que tiverem livre, espontânea vontade para cooperar com o trabalho do ciclo de oração. Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos, capítulo número 8, nós lemos a santa e gloriosa palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre a Coreia do Norte. Todos os meses temos um país para a gente falar um pouquinho sobre ele. E hoje a gente vai falar sobre a Coreia do Norte. Em breve nós vamos confeccionar nossas bandeiras para a gente trabalhar na nossa igreja com o nosso material próprio. Em nome de Jesus, né? Tudo passo a passo, vai dar tudo certo. Estou feliz em ver nossa irmã Marceleide, né? Marcela, né? Da Brasil para Cristo, que está aqui conosco. E também os irmãos que estão visitando. Deus que abençoe vocês de coração. Deus abençoe mesmo de coração. O Lucas, com a sua esposa, esteve conosco na escola dominical de manhã, pela manhã, e à noite está aqui marcando presença, né? Irmão Fernando também. Deus abençoe vocês. Permaneçam assim, caminhando para a igreja, vindo à igreja, vindo à casa do Senhor. Um crente que não vem para a igreja é como um peixe fora do mar. Ele morre, ele não tem como sobreviver. Mas quando ele vem para a igreja, ele recebe força para continuar na caminhada. O apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários, conforme a Bíblia nos relata. O apóstolo Paulo sofreu muito por amor do Evangelho. Primeira carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a gente vê Paulo falando sobre uma viagem missionária. Ele dá um discurso profundo. Ele diz: sofri muito nessa viagem. Sofri perigo das noites, sofri perigo dos rios, sofri nudez, fome, fui açoitado. E Paulo começa a falar sobre o sofrimento que ele sofreu. Foi assaltado. E Paulo diz que, além de todo esse sofrimento, há uma coisa que me oprime todo dia: é o cuidado pela igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele não tinha sua vida como preciosa. O pregador do Evangelho, o pastor Cláudio está também, todo ele. O pregador do Evangelho, ele não tem sua vida como preciosa. Quando o homem aceita Jesus, entrega a sua vida de verdade e acredita na chamada de Deus na sua vida, ele não tem sua vida como preciosa. Ele não manda mais dele, mas é Cristo que manda dele. A sua vida está na direção de Deus. A gente não faz mais do que a gente gostaria de fazer.
A gente faz o que Deus quer que a gente faça. Quando nós falamos da Coreia do Norte, nós falamos de um país fechado com respeito ao evangelismo. Às vezes nós temos liberdade, irmãos, para pregar o evangelho, para adorarmos a Deus aqui no nosso país, Brasil. E as pessoas não fazem a obra de Deus. Tem tempo, pode fazer, tem uma voz bonita para adorar a Deus, e não adora o Senhor. A Bíblia diz que todos que têm fôlego de vida louvam ao Senhor. Jesus disse: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, ele deu uma lição para nós, mas o mundo ainda não tem feito a vontade de Deus. Muitos têm se acovardado diante da chamada que Deus fez, mesmo tendo liberdade para adorar a Deus, não adora, mesmo tendo espaço, ousadia para fazer a obra de Deus, mas não fazem. Meus irmãos, seja um missionário de Deus, da obra de Deus. Pregue a palavra do Senhor. Quando você tiver a oportunidade, pregue a palavra de Deus. Seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer lugar que você estiver. Se você tiver a oportunidade, fale a palavra de Deus. Deus vai te abençoar muito. Deus vai te ajudar muito. Conforme a história diz que o líder da Coreia do Norte é Kim Jong-un, ou Kim Il-sung. Foi ele que foi o sucessor do seu pai ou seu avô, Kim Jong-il ou Kim Il-sung. Era homens que era líder e que é o líder da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma república socialista governada pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. O chefe de Estado é o líder supremo, que tem um mandato vitalício. O que é ter um mandato vitalício? É que somente a morte pode tirar. Não é por meio de votação, como a política do nosso país. Existe país que a sua cultura política é diferente da nossa, e isso dificulta muito em todos os aspectos. Glória a Deus. Nós aqui, conforme nos diz a Constituição, o nosso país é um país democrático, que temos livre e espontânea vontade de votar e que a gente quer votar. A gente escolhe o candidato político que a gente vai dar o voto. A Coreia do Norte, meus amados irmãos, é um país comunista. Que eu posso explicar para você o que é isso, que doutrina é essa do comunismo. A evangelização da Coreia do Norte é muito difícil. O país é oficialmente ateu. Por que é difícil evangelizar na Coreia do Norte? Primeiro, porque a política governante ou governamental interfere na capacidade das pessoas de praticar uma religião. Os próprios políticos, os governantes daquele país, eles interferem. Eles não querem o crescimento do cristianismo. Há uma barreira
que atrapalha. Eles não querem de modo algum. Primeiro, os governantes interferem nessa capacidade. Segundo, como falei para vocês, é um país comunista. O comunismo e o pós-comunismo é uma opressão comunista e pós-comunista contra os cristãos. É por isso que nós precisamos muito orar para os missionários que estão em outros países. Entenda como o sistema de governo pode afetar diretamente na vida dos seguidores de Jesus Cristo. Os cristãos, eles são monitorados pelo sistema. Nós aqui temos a liberdade de pregar o Evangelho em qualquer hora que a gente quer pregar. A gente marca uma vigília de 10 a 5 da manhã. A gente passa a noite adorando a Deus em altas vozes. E amanhecemos dias e ninguém se intervém na nossa adoração. Porque nós temos liberdade. Conforme a doutrina comunista, eles não aceitam, eles monitoram os cristãos para que não possam fazer cultos, reunirem. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jeremias, o profeta Jeremias, segundo a tradição, foi morto apedrejado. Jeremias foi morto apedrejado. Sabe por quê? Porque enfrentou o sistema. Jeremias foi lançado em uma cisterna. Sabe por quê? Porque Jeremias, ele pregava a mensagem que Deus mandava ele pregar para os reis, para a nação, para os políticos da época. E segundo a Bíblia, os próprios familiares de Jeremias pediram para ele não falar, para ele se calar, com medo de morrer, com medo que eles fossem presos. A Bíblia diz que Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. Sabe por quê? Porque o comunismo obrigava ele a adorar os deuses dele. E nem na casa dele Daniel podia andar. É o governo que manda. É por isso que meus amados, eu quero abrir um parede aqui, que politicamente nós, como cristãos, devemos orar, mas não somente orar, mas estudar essa genealogia de partidos, para não voltar em pessoas pagões, ateus, que não amam Jesus, que não amam a palavra de Deus, que aparentemente é amoroso, seus discursos são atraentes, e muitas vezes os cristãos são atraídos e dão seus votos a pessoas que defendem a doutrina comunista. Nós, como cristãos, devemos ter cuidado, porque nós podemos enquadrar nossos irmãos que estão aí fora pregando a palavra, não voltar mais para o Brasil e ficar por lá mesmo, e a sua família ser mortos, ser presos. Meus amados irmãos, a Coreia do Norte é um país bom, mas é um país fechado para que a palavra do Senhor seja manifesta. Como é que eu, na minha casa, não consigo orar? Porque o sistema impede. A Bíblia diz que Daniel, mesmo assim, arriscava a sua vida. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. Isso fez com que Daniel baixasse a cabeça ou desistisse daquilo que Deus tinha para ele. Ser missionário é a Deus.
Quando você sai do seu país de origem e vai para outro país, você quebra a ponte. Você vai, mas não sabe que volta mais. Você vai com a sua família, mas não sabe que vai voltar mais. Mas você vai por uma missão de Deus. Aleluia. E quando chega lá, vai enfrentar dificuldade para a adaptação daquele país, daquele povo, da cultura daquele país. Vai estudar a geografia territorial daquele país, para começar um trabalho pisando aos pouquinhos, devagar, honrando a leis, honrando as autoridades daquele país. Não é fácil, meus amados irmãos, ser um missionário. Às vezes eu escuto os irmãos e irmãs dizer missionária para cá, missionário para lá, como que seja uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Esse tipo de missionário, irmão, não é coisa de brincadeira, é coisa séria. É uma missão que Deus entregou para um homem, para uma mulher, para uma família, que ia ao outro lado do mundo enfrentar o diabo de cara a cara. Por amor a uma alma, por amor a uma vida, por amor a uma família. Oh, aleluia! Você não sabe o valor que é nem uma alma. Uma alma é muito caro diante de Deus. Que cada crente possa colocar no seu coração o desejo de ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Que cada um de vocês, meus amados irmãos, coloque no coração de vocês o desejo de ganhar uma alma para Jesus. Se você durante um ano ganhar uma alma para Jesus, grande obra você fez para Deus. Porque tem país aí que o missionário passa anos mais anos e não ganha uma alma para Jesus. Está lá pregando, quebrando o protocolo, quebrando barreira, derrubando muros, trazendo o conhecimento dos homens, a palavra de Deus, e tirando as heresias que estão lá na mente deles, coisa que alguém colocou desde criança. Não é fácil, irmão, tirar as heresias da mente daqueles homens, conforme a sua cultura, e colocar Cristo dentro do seu coração. O comunismo lá na Coreia do Norte é muito forte. Quem manda é o governo, quem manda é a política. Eles não têm temor a Deus. É por isso que esses países de origem comunista é guerras. É guerra por patrimônios. Eles tiram a vida de crianças inocentes por causa do poder. Se pegarem um cristão evangelizando, duas coisas podem acontecer na Coreia do Norte. Primeiro, ele pode ser morto. Ele pode receber a sentença de morte. Segundo, ser escravo do trabalho como prisioneiro do sistema político. E tem mais uma coisa. Deixa eu dar um exemplo. A minha casa eu sou crente. Os demais não são crentes. Se eu for enquadrado no sistema para ser morto, toda a minha família vai ser morta. Quem é crente e quem não é crente vai pagar. E se eu entrar na sentença não da morte, eu serei escravo deles. Eu serei escravo. Eu quero me livrarei das obras do inimigo, se não aceitar a morte. Às vezes, meus irmãos, nós não pensamos lá fora dos missionários, das missionárias, das famílias missionárias. E às vezes eu vejo, escuto até pessoas falar: para que dar dinheiro missionário? Para que mandar dinheiro para a missão que aqui a gente precisa? Mas Jesus disse para os discípulos: ide para Jerusalém, e lá é vestido de poder. Mas não fique apenas em Jerusalém, mas ir a Samaria, a Judéia, e até as
como fim da terra, leve a minha palavra na terra, e nós temos que levar a palavra do Senhor. Se você não tem coragem de ir a outros países, pelos motivos do sistema, manda sua oferta para o missionário. É uma forma de você abençoar uma família missionária. Levar o ídolo glorioso de Jesus. Levar o ídolo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E não, senão, é impossível pregar o evangelho de praça na Coreia do Norte. É impossível os cristãos se juntarem e fazer um culto. Lá tem religião, mas sim. Lá tem sim as praticadas religiões, como o nome de uma delas, xamanismo coreano, que é um conjunto de práticas rituais ancestrais que visam entrar em contato com o mundo espirituais, e é uma tradição presente em diversas culturas, incluindo povos indígenas do Brasil. Então, essa lei que domina lá, manda, é a prática. E existem outras, como o xamanismo, que é uma religião coreana que seguiu no segundo século XX, que surgiu no século XX, baseada no xamanismo e no budismo, e é a principal religião da Coreia do Norte. Veja que é uma puxando a outra dentro do mesmo sistema doutrinário. Aí pode porque não se interfere na doutrina deles. Em outras palavras, é a mesma doutrina, é os mesmos costumes doutrinários, que não tem nada a ver com a salvação do homem e da mulher para o céu. Ao diabo deixa, ele aceita. Aleluia! O cristianismo exige muito pouco, pequenas comunidades de cristãos reservados, escondidos, assustados, com medo de morrer, porque tem filho, tem mulher. Desde o momento dele sair para evangelizar, ele não sai livremente para evangelizar. Eles estão ali fazendo a obra de Deus com muito critério, com muita sabedoria, com muita inteligência, para não perder a sua família. E alguém pode dizer, mas pastor, a gente não pode ter medo da morte, mas também o missionário não pode morrer, senão a obra não vai. Tem que ser inteligente. Para chegar o missionário no país, há muitas burocracias. Não é simplesmente tirar uma passagem, comprar uma passagem, pegar um avião, pegar o passaporte e chegar no outro país. Existe a burocracia para chegar lá. Então os missionários, quando passam a fronteira e chegam lá, eles oram a Deus, preparam o altar diante de Deus. Aleluia! E quando eles saírem, eles vão pegar aquelas pessoas que estão doentes espiritualmente. Eles vão chegar no momento certo, ele vai chegar na hora certa. Ele vai chegar naquele momento que alguém está lá precisando de um socorro. Ele vai chegando perto deles, aleluia, humildemente, como quem não quer nem chegar para ele, mas começa a colocar a mão sobre ele e começa ali dialogar com ele a palavra de Deus. E o mal que está ingerido nele não tem força, não tem poder, não tem autoridade para estar nele, vai sair daquele mal, aquela maldade, e a palavra de Deus vai entrar nele e vai regenerar nele, e eles vão levantar a mão e seguir o Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Se você crê assim, levante a mão para o céu, glorifique ao Senhor. E depois que aceitar Jesus, o missionário vai orientar eles como eles permanecer como cristãos. Até mesmo o homem, quando aceita Jesus, ele nunca mais é a mesma criatura.
No momento que a gente aceita Jesus, nunca mais você é o mesmo homem. Porque a palavra de Deus, ela muda você de qualidade. Ele muda a sua vida, ele muda o seu caráter, ele muda a sua postura. A palavra de Deus, ela transforma o homem. A palavra do Senhor tem o poder transformador. Aleluia! Ela entra aonde o homem não pode entrar. A palavra de Deus tem uma eficaz tão poderosa que entra aonde o homem, o ser humano, não pode entrar. Ela entra no espiritual, ela entra no oculto, ela entra onde alguém não pode chegar, ela entra no espiritismo, ela entra e tira toda sorte de maldade, e a luz do Evangelho fica brilhando para a glória do nome do Senhor, nosso Pai. Amém? Então, nessa nação, é simplesmente falar na Coreia do Norte e querer ser um missionário para ir para lá. Para se mandar um missionário para a missão, o enviado tem que primeiramente estudar toda a geografia daquele país, todas as origens, o dialeto, o idioma, os costumes, tudo, para cozinhar a família. E a família é orientada. Outra coisa, na Coreia do Norte, ele, qualquer sistema de internet, as redes sociais, ele controla. Aqui em nosso Brasil é onde a cabeça vai. Porque eles na frente do dia, no princípio, mas aqui não é ele. Quando ele quer cortar, onde a comunicação de lá do país para fora, ele corta, fica todo mundo preso lá, sem poder se comunicar com quem está fora. Meus amados irmãos, dê graças a Deus por você ser um brasileiro, pentecostal, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, com ousadia para adorar o Senhor, com ousadia para exaltar Deus, com ousadia para cantar, com ousadia para pegar a autonomia e vir para a igreja. Oh, aleluia! Que igreja se levante a mão para o céu e dê glória para Jesus. Jesus que deu liberdade para você adorar Ele, adorar Ele, adorar Ele, adorar Ele. E tu adora o nome do Senhor Jesus. Às vezes na igreja, a gente vê uma dificuldade tão grande para o Senhor dar a glória. Mas é uma dificuldade tão grande. O pregador só agravar para tirar uma glória, às vezes, de irmão do irmão. O que é? Que dificuldade temos de abrir a nossa boca e dar glória para Jesus? Olhe para o seu irmão, para a sua irmã, diga assim: você foi chamado para dar glória e aleluia. Diga: você foi chamado para adorar a Deus na beleza, na sua santidade. Diga: você foi chamado e escolhido para falar em língua de fogo, em língua dos anjos, em língua repartida, em língua de mistério. Aleluia! Você é crente pentecostal! Alguém vê assim: levante a mão para o alto e glorifique ao Senhor. Jesus é contigo, meu irmão e minha irmã, e você tem liberdade para adorar Ele nesta noite. Vamos ver adorar Ele aqui. Levante a mão para o alto, abra a boca e dê uma glória para o Senhor. Ele pode quebrar laço da glória que você dá. Ele pode desfazer a alma do inimigo. Quando nós glorificamos, Ele desfaz. Oh, aleluia. Com a glória que nós damos para Jesus, Ele pode desfazer a alma espiritual. Aleluia. Você sabia disso?
Se você der uma glória inspirada, Deus pode desfazer com a obra espiritual. Obra de macumbaria, Deus desfaz até como a gente dá uma glória. Ô pastor, existe essas coisas, existe.